foi barrada pelo presidente do Senado Federal. Para o presidente serviu, né? Era para um dia só. Serviu. Na véspera do 7 de setembro ela foi editada. É isso. A gente vai ficando por aqui com o Jornal Gente desta quarta-feira. Quarta-feira. Sônia Blota, Eduardo Castro, foi um prazer. Quarta-feira é dia de pastel aqui. A gente falou tanto de pastel, hoje é dia de pastel aqui no pátio da Bandeirantes. Bora pro nosso pastel e você continua conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação. É que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Muito bom dia para todos vocês nesse 15 de setembro nublado. Eu ouvi que ia chover, mas aqui não tá rolando chuva nenhuma não, gente. E aí no lar de vocês, tá chovendo? Bom, é o seguinte, vocês estão ligados agora no Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. E quem apresenta e quem produz sou eu, Zezé de Lima, e também a Rose Guglielminetti, que agora mesmo entra aqui com a gente. Mesa de som é do Leandro Renato, a central técnica do Gil Kleber e do Lucas Pessoa. Bom, gente, nós estamos ao vivo também em bandmulti.com.br, que é o portal da Band+, tá? Nos aplicativos Band Rádios e também, claro, na Rádio Bandeirantes de Campinas. No YouTube, vocês podem nos ver e ouvir no youtube.com, Rádio Bandeirantes de Campinas, e no Facebook em 2 endereços, facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS, facebook.com/Band+. E olha, participe conosco, por favor. Mandem as suas mensagens para o 19 97102 1493. 97102 1493. Rosmaria, muito bom dia para você. Bom dia, Zezé. Bom dia a todos. Aqui ainda não chegou nenhuma chuva, não. Zezé tá um tempinho nublado, todo mundo falando que vai chover, eu esperando a chuva, mas nada ainda. Tá todo mundo ansioso por uma chuva, né? Porque a semana passada disse que ia cair um pé d'água. Olha, lá em Santo Antônio, né, que é onde eu nasci, a informação que eu tenho é de que choveu sim. Mas aqui foi um negócio que não dá para chamar aquilo de chuva, né? Acho que não conseguiu nem molhar muita coisa, Rose. Eu tô achando que não. Porque a gente tá numa seca tão terrível, né, Zezé? E você sabe que essa seca, ela tá batendo na nossa conta, né? Menina do céu, eu fiquei assustada com a minha conta de energia elétrica desse mês. Eu não vi. Você acredita? Então se prepare, viu? Porque tá vindo bem alta, Aí agora aqui em casa tá um tal de todo mundo olhar o interruptor para ver se ninguém tá deixando a luz acesa. E aí um brigando com o outro, um controlando o outro, sabe? Tipo, você tá deixando a luz, não tá mais no cômodo, apaga a luz. Tá bem feio. Mas assim, não dá para ser diferente, né? Nesse momento, porque realmente nós temos essas contas aí, né, de serviço público galopando, né? Da energia, a gente está tendo aumento do preço da bandeira, aumento de tudo. E assim, há uma, sem querer ser aquela que já vem o anjo do futuro sombrio, não é isso, não.
não precisa ter esse viés de anjo sombrio. Mas nós temos aí uma projeção muito ruim, inclusive para 2022, porque continuou, já era para estar dando umas chuvas, né, aqui em setembro, alegrando um pouco, principalmente o pessoal do campo. E não está chovendo muito pouco, não está chovendo o que deveria. E com tudo já lá embaixo, nós vamos repor isso como? E o que isso significa? Significa dificuldade, tanto para a água para beber, quanto para a água para irrigar, para mover turbina e tudo mais. E aí são essas termoelétricas trabalhando para sempre, né, Rose? Uhum. Então, assim, todo mundo com muito cuidado aí, porque realmente está pesando no bolso. Eu espero que chova, viu, Zezé? Mas mesmo que venha alguma chuva, as últimas não foram significativas, né? E faz tempo que não chove, né, Zezé? Faz muito tempo que não chove. E quando tinha que ter chovido, porque agora a gente está passando mesmo pelo período seca, e seca é isso aí, né? É caracterizado por isso. Mas quando era para chover, esse que é o problema, não choveu. E quem garante que vai chover? Aliás, isso já me traz, já me faz lembrar de uma pauta que não é a primeira, mas está entre as pautas que a gente vai discutir hoje, que eu acho muito importante, porque ontem o presidente do Banco Central, assim, ele estava num evento, falando com esse povo desse evento, assim, ele disse que a taxa de juros vai subir o quanto tiver que subir para controlar a inflação. E reclamou também que a Petrobras tem repassado o custo aí do combustível com muita rapidez para o consumidor. Quer dizer, então, ele está reclamando porque esse custo aí, gente, tem lugar que o litro de gasolina está R$7. Né? Esse custo aí tem um impacto grande, mas muito grande na inflação. E o pior, né? A gente falava isso, Rose, anteontem, eu acho, com o ministro João Santana, uma coisa perversa, que é a tal da estagflação. Geralmente, você tem uma inflação, o que leva a um aumento da inflação, no geral? O aumento de demanda. Você tem gente consumindo mais, querendo mais coisa que não tem. Então, aquilo lá fica mais caro para poder o próprio preço limitar, né, a investida. Só que a gente viu no início de setembro, quando foram divulgados os índices de inflação, aí, assim, esse último índice aí foi o maior desde 2001, eu acho. Quase 9,9%. Você tem uma inflação que está subindo sem que o consumo esteja aumentando. Então, é a isso que se dá o nome de estagflação, né? Eu estava vendo alguns analistas falando, por exemplo, o setor de serviços, agora que tem a vacina a caminho e tudo mais, deu uma incrementadinha no aumento. Mas a queda na indústria, no comércio, né, foi tão grande que essa aumentadinha mínima no serviço não compensou e a gente teve praticamente ficou estacionado lá no fim do primeiro semestre, né, no segundo trimestre, em relação ao primeiro. O que é péssimo. Inflação sem emprego, sem nada. Quer dizer, é um negócio mas se a gente olhasse e falasse, não, vai melhorar, oba, alegria, vamos para o carnaval, já vou fazer um carnaval agora. Mas a chance da coisa piorar, porque não tem água. A conta de luz nas alturas, falando em racionamento de energia, quer dizer, se não produz, aí não vai produzir, porque não tem como mesmo, sabe? E você tem $1 que não estabiliza por nada, Rose. Assim, ontem, né, eu estava lembrando aqui da conversa que a gente teve com o Nelson Ossi, e ele falando que a inflação não é culpa do Bolsonaro, né?
E aí, num ponto eu concordo com ele, Rô, que houve uma inflação aí que cresceu em todos os lugares, por causa da pandemia, porque as pessoas pararam de produzir, né? Os setores pararam de produzir, e quando houve a retomada, teve uma demanda que não tinha produto, né, para suprir. Concordo com ele primeiro. Mas aqui no Brasil nós temos duas coisas que influenciam pra caramba na inflação e que tem tudo a ver com o governo. Uma, a questão do dólar. O dólar é instável desse jeito porque está tudo instável. A crise institucional em cima de crise institucional. É um Congresso super irresponsável que não está nem aí com a questão fiscal, com se manter num equilíbrio fiscal, né? Aí quem tem dinheiro aqui pensa, o quê? Vou deixar dinheiro aqui? Se esse povo daqui a pouco for dar calote em tudo, quem vai gastando além do que tem, uma hora não paga. E não paga, nós sabemos que não paga, né? E a outra coisa é que a gente vive uma crise aí hídrica que é bárbara, né? É culpa do Bolsonaro? Não é culpa do Bolsonaro. Ele não tem culpa porque não chove, mas o dólar, que tem um impacto enorme, é culpa do Bolsonaro. E é o maior impacto. Ninguém está com uma inflação como a gente. A nossa só está desse jeito por causa de um dólar, por falta de credibilidade no governo e nas nossas instituições. Não sei se você concorda, mas é assim que eu vejo. Eu concordo com você, Zezé. E nos últimos dias, eu até gostaria de saber a tua opinião. Eu tenho pensado muito nessa questão do valor da gasolina. A gente sabe que o preço da gasolina, ele depende do mercado internacional e tá assim, absurdo. E com o preço da gasolina você tem toda uma cadeia, né? E vai impactar na inflação, essa coisa toda, não tem jeito. Ontem, mas aí só para fazer um parênteses aqui, o tomate ontem, sabe quanto que ele estava no mercado? R$10. R$10. Ah, ia fazer salada de tomate. Aqui não vou fazer salada de tomate, não. Come alface. Nem molho, nem molho, nem molho. Aí, come acho que é 40 dias ou 2 meses, quase 2 meses, vamos pegar 2 meses, o quilo do tomate estava R$3. Ontem estava R$10. E aí, voltando para a gasolina, eu estava discutindo com algumas pessoas e eu sei que esse subsídio é um negócio assim que até o próprio João Santana falou que não é bom para ninguém, né? Ele começa bem, ele pode ser bom para socorrer no primeiro momento, mas depois ele acaba sendo ruim porque aquilo vira uma política eterna e acaba prejudicando até a própria arrecadação e tal. Mas eu tenho pensado muito, Zezé, se neste caso, qual seria a forma que o governo tem para reduzir o preço da gasolina. O Bolsonaro tem colocado a culpa em cima dos governadores, da história do ICMS. E é mentira, que não é verdade, exatamente. Não é uma fake news. Não assim, que não tenha impacto. Não tem impacto. Tem um grande impacto, sim. Mas não é isso, né? Mas eu fiquei pensando se não seria o momento do governo federal subsidiar parte do valor da gasolina. Assim, pode falar. Não, vai lá. Não, porque assim, o que eu acho? Eu sei que subsídio é aquela história de você pegar o dinheiro de todo mundo para poder pagar alguma coisa de que algumas pessoas só que vão usar. Que é o caso, por exemplo, do transporte público. Transporte público a gente acaba pagando. Eu que não uso transporte público, quando a prefeitura paga o subsídio de 65 milhões aqui em Campinas para poder subsidiar o estudante, a terceira idade e todas as gratuidades que tem, eu estou pagando esse transporte, mas eu não uso. Então, tem essa questão. Mas tudo bem, você acaba abrindo mão e você acaba ajudando, porque você acaba... Não tem jeito. Mas eu fico imaginando, Zezé, se não seria o momento do governo subsidiar a gasolina, porque o preço está impraticável. E o que foi pior, na semana passada, com aquela história dos caminhoneiros, aquela farra dos caminhoneiros lá que mandaram fechar, e o pessoal que estava apoiando o Bolsonaro, que
ficou 2 dias fazendo protesto. No mesmo dia, muitos postos de gasolina, Zezé, aqui em Campinas mesmo a gente viu. Quando viu as filas que se formaram e o desespero dos moradores, eles aumentaram o valor da gasolina e do combustível, naquela coisa bem oportunista que a gente tem aqui do comerciante, que quando tem falta de água aumenta, por exemplo, o valor da água, então aquela coisa da demanda mesmo, né? Mas eu estou, Zezé, pensando se essa não seria a saída do Brasil, só que aonde buscar dinheiro, né, para fazer isso? Olha, Rose, então, existe uma alta no preço do barril de petróleo. Uhum. O petróleo é uma commodity e o preço do petróleo em si é em dólar e está tendo um aumento. Por quê? Porque a produção nos Estados Unidos ainda não foi retomada completamente, o mundo está voltando a girar e isso demanda energia e tudo mais. Mas em grande parte aqui no Brasil, o preço, assim, a gente está chegando nesse ponto absurdo, né, do combustível, porque o Brasil, por exemplo, não tem refinaria suficiente para refinar tudo que a gente usa. Então, a gente compra de fora gasolina para usar aqui e paga isso em dólar. Se o dólar está muito longe dos R$ 4,50, que é o que todo mundo coloca como um valor justo, que o real tinha que estar nisso, de 4 a 4,50, não mais do que isso. Se não consegue controlar, porque você tem autoridades que ficam falando besteira o tempo todo e influenciando nesse desequilíbrio, pode subsidiar o quanto quiser, que não vai parar de subir o dólar. E, aliás, se disser que vai subsidiar, eu acho que o dólar ele sobe mais ainda. Vai falar, esse povo vai para onde? Com que dinheiro eles estão fazendo isso? Se é um povo que não tem grana sequer para bancar benefícios de gente que está morrendo de fome. Olha, é incrível, porque você tem... olha, eu queria só falar aqui como é que é composto o preço da gasolina, tá, na bomba. 11,7% é distribuição e revenda, fica na mão da distribuidora e dos postos. 15,9% é o custo do etanol anidro. 27,9% em média é o ICMS. O CID, PIS, PASEP, a CID, aliás, e COFINS são 11,6%. E aí 32,9% é de realização da Petrobras, que precisa do dinheiro para poder investir, para poder tirar combustível do pré-sal e tudo mais, né? Financiar pesquisa, montar plataforma, tudo muito caro, sabe? Você pega, por exemplo, aluga uma máquina para perfurar poços, custa $1 milhão ao dia, $1 milhão ao dia a máquina para perfurar poços. Então, quer dizer, aí a gente fala, bom, vamos subsidiar a gasolina. Rose, eu estava lendo uma matéria ontem, sabe quantas pessoas estão na fila do Bolsa Família no Brasil? Famílias? 1.200.000 famílias na fila. Quer dizer, se você pensar em 4 pessoas por família, são 4 milhões de pessoas. Elas têm... Quando a gente fala que está na fila, quer dizer o seguinte, elas estão dentro, alcançam todos os critérios ditados pelo governo para receberem a bolsa, mas não recebem, porque não tem dinheiro. Então, sabe, como é que você fala num país onde acontece isso, onde certamente essas pessoas passam fome, tem muita gente que passa fome, aonde você pega dinheiro e vai subsidiar a gasolina? Então, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então, o que a gente precisa? Eu acho, a única coisa que dá jeito nisso é estabilidade.
É política. É política, Rose. Tem que parar com essa coisa. Tá vendo lá no Congresso, hoje lá na Câmara, o negócio, quarentena para juiz, para promotor. Começou tudo de novo. Vamos ajudar, vamos fazer com que fique mais fácil para a gente poder meter a mão e ninguém fiscalizar. O mundo está caindo, o litro da gasolina está a R$7, em grande parte por causa de $1 que chega nisso porque as pessoas que investem desconfiam do governo brasileiro e o cara está falando em burlar a justiça eleitoral. Você entende isso? Entendo. Agora, essa história do Código Eleitoral é um código que está sendo votado apenas para beneficiá-los, né? Beneficiar os políticos e os partidos. Só. Não tem mais nada. E essa história dos juízes, da quarentena dos juízes, já estava resolvida, morta, enterrada. Aí o cara do Centrão vem e ressuscita, né? A história ontem, novamente, e tudo segundo o povo, o desespero seria para poder apoiar, impedir o Moro de ser candidato, né, Zezé? Sabe, é sempre um casuísmo, uma coisa. O que me incomoda é que, de fato, Rose, a gente está hoje, assim, numa situação, assim, dramática. Como que nego está discutindo esse tipo de coisa enquanto que você está vendo o preço da gasolina? Aonde está esse povo, Rose? Aonde está esse nosso Congresso? Sendo que nós sabemos que depende dele. Sabe, o presidente faz aí um tempo que ele não dá, que ele não vem com bravata nenhuma, graças a Deus que ele continue assim. Deus podia ajudar que ele fechasse bem a boca para sempre, né? Mas o nosso Congresso não contribui, não ajuda, não faz com que as coisas para o nosso lado melhorem, sabe? Agora, eu estava pensando também, né, Rose, assim, em relação a essa situação de estagflação e tudo que a gente está vivendo, você falando aí no preço do quilo de tomate, eu fiquei lembrando daquele pesquisador da Embrapa que a gente entrevistou, e que ele falou, tem problemas sérios aí que estão chegando em relação à produção. E eu já vi ontem, lembra daquela safrinha que ele falou para a gente, que era uma coisa super importante, que isso daí ajudava no ganho dos agricultores e tudo mais? O pessoal já falando que essa safrinha foi para o saco mesmo, como ele previu que iria. E isso, naturalmente, dá uma aumentada nos preços também. Então, eu gostaria que o nosso Congresso, apesar de que eu sei que não adianta nada a gente falar isso aqui, mas eu gostaria que o nosso Congresso prestasse atenção na gente. Mas eu estou andando menos de carro, viu, Rose? Nós também, aqui em casa também. A gente tem... Não, acho que tá todo mundo, né? Eu até gostaria de saber como que os ouvintes estão fazendo para poder gastar menos. Aqui em casa, a gente encostou um carro. Quando você precisa ir no mesmo lugar, você junta tudo que você tem que fazer para poder fazer tudo que você tiver que fazer só naquela saída. E tá evitando ficar andando de carro para cima e para baixo, porque não dá, porque senão a tua conta vai ser, o teu salário vai ser absorvido por essas contas de energia elétrica, de água, de combustível e mercado. O mercado é absurdo, qualquer coisa, você vai no mercado, qualquer coisinha que você pega lá é R$150. Então, a gente, até evitar no mercado, é melhor evitar para ir no mercado, só vai, né? Pode falar, Zezé. Eu me lembrei agora, Rose, queria até te perguntar, você tem alguma notícia acerca de transporte? Ô, Rose,
teve um aumento considerável aí no preço dos combustíveis e até agora nenhum reajuste. O que está acontecendo? Me explica, porque... Na verdade, já pediram, né, Zezé? Você aqui em Campinas, você tem sim uma demanda que o prefeito já foi pedido para o prefeito o aumento do subsídio. Mas por que eles estão quietinhos? Porque nós vamos ter uma licitação do transporte público em janeiro e fevereiro do ano que vem. O Dário Saad acabou contratando, né, uma faculdade, a FAAP, para fazer um estudo de como será feita essa licitação, porque o governo do Jonas primeiro o governo do Jonas foi empurrando com a barriga para fazer a licitação, porque era para ter feito lá atrás, né, a licitação, pelo menos no primeiro mandato dele, ele não fez, e aí foi empurrando. E quando o Jonas tentou fazer no segundo mandato, as licitações foram todas suspensas por as empresas que vão participar argumentam que tem algum problema e tal. Então, o que o Dário fez? O Dário contratou uma instituição para fazer o estudo que seja isenta, que não tem INDEC envolvido, que não tem ninguém envolvido, para fazer o estudo, para ele poder fazer um edital técnico, para poder jogar no mercado, né? Vai apresentar para o Ministério Público para jogar no mercado e não ter problemas junto ao Tribunal de Contas do Estado. Então, foi por isso que ele decidiu fazer essa terceirização. Então, Zezé, eu acho que diante dessa licitação grande que vai acontecer, porque é uma licitação milionária, né? São 30 anos, bilionária, são 30 anos de concessão, é muita coisa, todos os corredores aqui do BRT, e então por isso que eles estão quietos. Agora, o que a gente precisa ir atrás, e eu vou falar com o prefeito, é a história do BRT. Eu tô achando que tem boi na linha aí do BRT, viu? Tá tudo parado. Então, mas do BRT, a entrada em funcionamento do BRT não depende em tudo dessa licitação de ônibus? Fala de novo, Zezé. Depende. Então... Depende. Não, você tem aí... Aonde acredita que há problema? Eu acho que na empresa eu ouvi nos bastidores aí que parece que está tendo... a empresa que estava fazendo a obra, ela estaria pedindo concordata. Eu preciso até checar isso, né? Eu vi ontem essa história e vou atrás. Mas, então, é nisso, que o material subiu por conta de tudo isso que a gente estava falando no começo do programa. Subiu muito. Subiu ferro, subiu material de construção, subiu. E aquilo que foi comprometido com a prefeitura na licitação, a empresa não está conseguindo bancar. E aí a empresa está querendo uma nova... uma ajuda, um aditamento, né? A prefeitura não tem como fazer aditamento, porque já fez lá atrás, não tem como fazer, porque senão você vai ter uma licitação muito maior do que o preço original, e aí você pode ter problemas com o Tribunal de Contas. Então, vou até ver isso hoje, mas nesse caso, então, parece-me que tem problemas aí grande, viu, Zezé, para entregar tudo isso. Então, você tem, então, o BRT que não sai por conta disso, você tem a licitação que teve que ser prorrogada para o ano que vem, e uma licitação a gente sabe que vai fazer em fevereiro, mas para poder contratar o consórcio mesmo, é lá para maio e junho, porque ela demora 6 meses, né, para poder atender todos os prazos de uma licitação. Então, é bem complicado, Zezé, muito complicado. Eu estou vendo o seguinte, então a gente corre o risco de ter uma licitação e ainda não ter o BRT, porque não teria aí as obras 100% concluídas. Gente, e aí você tem que contratar alguém para fazer um trabalho que, em tese, já foi pago a outro. Nossa, olha, realmente, material para construção, assim, deu um salto nos preços, e um monte de gente tem dito que tem a ver com os juros baixos. Os juros estão subindo, né, por causa da inflação, a expectativa é que volte a subir novamente agora na reunião do Copom, mas, assim, a Caixa Econômica Federal tem prometido aí linhas de crédito
a um juro menor, né, para quem dentro de uma faixa aí de construção de preços e tudo mais. Então, eu acho que a Caixa, eu não sei se a Caixa sozinha tem aí fôlego para segurar, para garantir esse mercado imobiliário. Eu acho que não, precisa dos bancões também. Mas eu acho que isso já não permite assim que os preços desses materiais caiam e caiam logo. E aí ferro tem a ver com retomada da economia em tudo quanto é lugar, né? Aliás, os commodities, né, brasileiros assim estão rindo à toa, como eu disse aquele dia. Está todo mundo numa alegria, numa felicidade, porque com o dólar lá em cima e as importações aí indo de vento em popa, tem gente que está ganhando muito dinheiro. O país, assim, 80% do país padece, mas tem 20% que está feliz da vida. Vamos para o intervalo, a gente já volta, pessoal. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Derby Campineiro 201 no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Guarani. Dia 17 de setembro às 21h30 pelo Campeonato Brasileiro. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande clássico. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sua saúde é prioridade na Drugstore Popular. Acesse drugstorepopular.com.br. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. AZ Company Engenharia. Empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência. Voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, especializada em soluções para todas as necessidades do edifício, desde recuperação de fachadas com qualquer revestimento até elétrica. O nome vem daí, serviços de A a Z, uma única empresa para diversos serviços, seja piso, coberturas, recuperação de colunas e vigas estruturais. Acesse azcompany.com.br, Company com Y. Telefone e WhatsApp 984334344. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Suco de uva Aurora integral 1,5 litro, 11,98. Feijão Oliron carioca 1 kg, 5,98. Bacon Manta Resende 25,90 o quilo. Margarina Doriana 500 gramas 4,59, exceto light. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 20 de setembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Trânsito.
Tem dificuldades pelo corredor Dom Pedro, apesar de obras na rodovia Dom Pedro, o motorista reduz um pouco a velocidade, mas não perde tempo no quilômetro 127. Faz um bom caminho. Pela Zeferino Vaz também são boas as condições no anel viário Magalhães Teixeira. Quem ama tranquilidade escolhe os tubos e conexões Tigre, que levam água para toda a casa com segurança e durabilidade há 80 anos. É por isso que quem ama tranquilidade ama Tigre. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. As inscrições para o Enem 2021 para os estudantes de baixa renda que tiveram isenção de taxa na edição do exame em 2020 e não compareceram às provas vão até o dia 26 de setembro. Elas são exclusivas para o exame impresso e podem ser feitas na página do participante sem que seja necessária justificar a ausência no Enem 2020 ou pagar a taxa de inscrição. Os isentos ausentes também poderão solicitar até 27 de setembro o atendimento especializado ou tratamento pelo nome social. Para este público, as provas do Enem 2021 serão aplicadas em 9 e 16 de janeiro de 2022, mesma data da realização do Enem para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua a privação de liberdade. O Enem PPL. A aplicação das provas nos dias 21 e 28 de novembro de 2021 está mantida para todos os participantes que já tiveram a inscrição confirmada no exame. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e, como prometido, né, a gente traz hoje aqui para conversar conosco o vereador professor Alberto, que pregou um susto na cidade inteira ao contrair Covid e ter o quadro bastante agravado, tendo ficado aí por volta 46 de um mês. dias. 46 dias internado em função dessa maldição que é a tal da Covid. Mas, professor Alberto, bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. A gente torceu muito pelo senhor. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Todas as pessoas que acompanham esse programa. Eu quero primeiramente, Zezé e Rose, agradecer a todos os cidadãos que oraram por mim, fizeram suas preces, seus pensamentos positivos. Um momento tão difícil que eu passei, eu fiquei 20 dias entubado. E depois, deu 46 dias o total que eu fiquei hospitalizado. E perdi muito quilo, né? Eu perdi 20 quilos de massa muscular. E quando eu saí, no dia 11 de agosto, eu não conseguia nem levantar o braço para pentear o cabelo. Não tinha força nenhuma. E eu sei que, pelo menos no final de julho, eu fui desenganado, porque eu tive infecção generalizada, e foi um dia muito triste. Foi o dia mais frio de Campinas, né? Foi exatamente essa data que eu estava muito mal. Mas, graças a Deus, pelas orações, pelo apoio, muita solidariedade, muita empatia da população, muitas mensagens bonitas, edificantes, e graças a Deus a gente pôde recuperar um milagre, né? Eu creio que foi um milagre de Deus, foi uma intervenção divina, né? Eu não sei se vocês souberam, mas eu precisei sair da unidade hospitalar que eu estava, porque depois de 20 dias entubado, minha esposa foi chamada no hospital e disseram que ia fazer a traqueostomia em mim e ia me entubar de novo. E eu tive dificuldade de voltar da intubação, eu não acordava. Eu ouvia as pessoas me chamando, mas eu não conseguia acordar. Eu abri o olho só, né? E foi nesse momento que a minha esposa, com uma equipe de amigos, conseguiu me transferir para a casa de saúde. Lá eles me estabilizaram. Em uma semana eu consegui ir para o quarto. Então eu louvo também, agradeço a Deus pela vida dos profissionais da casa de saúde, né? Que foram os anjos, né? Me socorrerem. Professor Alberto, o senhor era um homem cuidadoso? O senhor seguia os protocolos de saúde, uso de máscara, gel?
O senhor era negacionista, não era negacionista? Me conta como que era a tua rotina. Então, pelo contrário, eu fui um dos primeiros que colocou no Facebook aquilo, eu sou a favor da vacina, quando as pessoas ainda eram contra a vacina. Eu dei discurso na Câmara, incentivando a vacina. Até fui criticado, porque de alguma maneira eu acabei tecendo uma crítica ao presidente, né? Porque eu vi que ele muitas vezes desestimulou a população a tomar vacina. E eu fiz discursos na Câmara favoráveis à vacina. E então, eu sempre fui muito cuidadoso. Eu sou professor, eu sempre dei aula de máscara. Eu nunca tirei a máscara para dar aula, em momento algum. Eu participei de muito, assim, eventos, às vezes sociais, mas sempre de máscara. As pessoas tiravam a máscara para comer, eu evitava isso. Então, eu sempre fui muito cuidadoso usando álcool gel, o distanciamento. Sempre incentivei as pessoas a tomarem cuidado, a vacinarem. Motivei as pessoas de idade, muitas pessoas tinham receio. Eu cheguei a falar com as pessoas para que se vacinassem, né? Então, imagina, pelo contrário, sempre defendi o uso da vacina, porque a gente sabe que a queda do número de pessoas internadas ou de óbitos se deve à vacinação. Agora, professor, quando o senhor ficou doente, como que foi os sintomas? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como foi a notícia de que o senhor seria entubado. Como que foram esses dias angustiantes? Bom, eu comecei a me sentir mal. Eu fui até a farmácia e fiz aquele teste para ver se eu tinha Covid, aquele teste de sangue, aquele teste, e deu negativo. Então, isso aí eu acabei me tranquilizando. Falei, bom, deve ser uma gripe, alguma coisa assim. Mas eu comecei a ter muita dor de cabeça. Aí eu fui e fiz o teste e deu positivo. Então, eu fui para o hospital. No hospital, eles fizeram uma tomografia, tinham um comprometimento de 10%, e o médico me deu os remédios para tomar, antibióticos, essas coisas. Eu vim para casa e tomei o remédio. Chegou no meio da semana, eu estava com muita dor na cabeça e a minha saturação caiu para 86, 88, essa era a minha saturação. Aí eu liguei para o ex-vereador Pedro Torinho, que é muito amigo, né? Falei, a minha esposa ligou para ele, falou, vereador, ele falou, vai imediatamente para o hospital. Vai imediatamente para o hospital, não pode, a saturação está assim. Aí ele falou ainda para minha esposa, falou, aí vai ser hospitalizado, porque não pode. E aí eu fui, já estava 50% comprometido no meu pulmão. Nossa. Aí eu já fiquei. Então é muito rápido essa doença, assim, é uma coisa de 10 pulou para 50, de 50 pulou para 70, 90. Sabe? Isso é um intervalo de horas, isso que eu ia perguntar, qual era o intervalo? Intervalo pequeno, de um dia para o outro já dava essa diferença. E quando eu fui hospitalizado, a médica falou que, primeiro eu estava no quarto, aí depois ela falou, o senhor vai para UTI. Eu já fiquei preocupado, né? Eu falei, mas UTI? Ela me tranquilizou, ela falou, não, é só para que ter melhores recursos. Então eu falei, eu estou piorando, né? Eu queria saber. Ela não falou, ela só disse que era para um acompanhamento melhor. Aí eu fui para a UTI, fiquei mais, acho que um dia, eu fiquei 3 dias na UTI. Aí ela veio e falou para mim, falou, olha, seu Alberto, nós vamos ter que entubá-lo. Meu Deus, que dor, que agonia que eu senti naquele momento. Porque nós tínhamos perdido um pastor da igreja depois da intubação. Ele foi entubado e em seguida ele veio a óbito. Então a gente já pensa mal, né? Eu perguntei para ela, falei assim, mas doutora, não tem uma alternativa? Não tem alguma coisa que pode fazer sem entubar? Ela ainda foi muito assim, carinhosa. Ela falou, olha, seu Alberto, nós vamos entubá-lo para cuidar dos seus pulmõezinhos. Ela usou essa expressão ainda. E eu fiquei ali, meu Deus, que dor. A primeira coisa que veio no meu pensamento, falou, olha, eu acho que é o fim da minha estadia aqui na Terra, né? Eu chorei muito aquele dia. Eu fiz uma oração com muita fé em Deus. Eu falei, meu pai, eu não posso deixar minha filhinha, ela tem 9 anos. Eu não posso deixar minha filhinha órfã. A minha família, só tenho a minha esposa e eu tenho 2 filhas só.
Quem que vai cuidar delas? Que desespero. Zezé, que angústia. Rose, que coisa terrível. Você ter consciência que você está entrando para um... Eu achei que era o fim da linha. E logo apaguei também. Eu tive muitas experiências, eu tive muitos sonhos realistas nessa... Durante essa intubação, quando o senhor estava sedado? Eu tive... Para você ter uma base, durante a intubação, eu acordei, eu estava em Israel. Eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui em Israel? Aí o médico veio e falou para mim, não, nós transferimos o senhor, tiramos o senhor lá do Brasil e trouxemos aqui, porque nós vamos aplicar os novos modelos. Eu falei, mas como que eu estou aqui? Eu olhava tudo escrito em hebraico, em inglês. Falou, mãe, como que... Ele, não, fica tranquilo, a gente vai cuidar. E todo esse tempo eu ouvia as rezas dos rabinos, eu participei de eventos do Sabat, tudo. E inclusive eu falei que eu ia levar o dízimo para o rabino. Aí quando eu voltei, quando eu saí da UTI, a primeira coisa que eu falei para minha esposa foi, olha, não precisamos pagar o dízimo para o rabino, porque o dízimo do rabino é diferente do que a gente conhece convencionalmente. Aí minha esposa falou, e ele ficou maluco, coitado, né, na cabeça da minha esposa, né? Falou, o que tá... Aí pediu para o médico fazer uma tomografia da cabeça, porque achou que eu tinha algum problema na cabeça, que eu falei com tanta convicção, é uma realidade paralela, parece que era verdade aquela vivência que eu tive. Aí a minha esposa falou comigo, o médico tranquilizou, falou, não, é normal. Pessoa que é entubada, é remédio muito forte. Como ele escreveu o livro sobre Israel, essas coisas, então ele acabou tendo uma experiência, mas fica tranquilo, isso vai passar. No outro dia, o meu cunhado foi me visitar. Eu falei a mesma coisa para ele, falei, olha, eu preciso pagar o dízimo, você me ajuda e tal. E ele ficou, né, tá bom, pode deixar que eu ajudo, né, acabou. Mas era uma convicção, demorou para sair da minha cabeça aquela experiência que eu tive. Muitas experiências. Uma coisa que os pacientes que ficam entubados e depois são extubados, é que eles têm muita dificuldade para andar, para poder se levantar, para se locomover. O senhor também teve essa dificuldade? Eu tinha vontade de levantar da cama. Eu queria fazer isso, mas eu não tinha força nenhuma. Não tinha força nenhuma. Eu não conseguia levantar o braço. Então estava assim, completamente dependente, né, da equipe. Lá eles vieram, obviamente, começou a fazer fisioterapia, fono. Eu também não falava. A voz estava muito rouca, né, não saía. Porque os 20 dias que eu fiquei entubado, as cordas vocais elas abriram. Então eu não conseguia falar. Eu falava bem baixinho, né? Então foi... o próprio médico falou para mim que eu ia ter, pelo menos demorar uns 2 meses para eu ter um equilíbrio pleno no corpo. Eu ia conseguir começar a caminhar, mas com muita dificuldade. Mas depois de 20 dias, eu já tinha equilíbrio. Eu conseguia ficar de pé, conseguia andar. Eu estou andando. Eu tomo cuidado, claro, mas eu consigo andar, mas eu sinto muito cansaço. Eu ando um pouquinho e muita fadiga. Ainda essa fadiga, ela continua. Assim, isso que eu queria ver com a senhora, que eu conheci algumas pessoas que tiveram Covid também, nenhuma num caso tão grave como o do senhor, mas que tiveram, assim, quadros pesados. E essas pessoas, elas tiveram sequelas desse tipo. Fadiga, dor de cabeça, perda de memória. O senhor sente alguma sequela, além dessa fadiga, alguma outra sequela? Não, eu tive na segunda semana, eu tive muita tontura, eu cheguei, muita ânsia. Eu sentava, rodava tudo, aquela ânsia, aquele mal-estar. Fui para o hospital, cheguei no hospital, me internaram, falaram, olha, depois de tudo isso, desses 46 dias, uma semana depois, eu passei por essa experiência. Cheguei lá, a médica mandou internar. Só que fizeram uma tomografia e viram que estava tudo em ordem. Então, me liberaram, né? Porque eles acharam que talvez, porque você pode ter um AVC, alguma coisa, pode ser que você tenha, né? Então, ela ficou preocupada que se eu tivesse tido alguma sequela mais grave. O médico disse que eu vou ter alguma lesão no pulmão, porque foi mais de 90% de comprometimento.
Então ele acha que alguma lesão, alguma coisa vai ficar no pulmão. Mas, por outro lado, o Dr. João, que é o pneumologista que está me acompanhando, ele tem observado o meu pulmão, ele está sem ruído, sem nada, aparentemente está tudo ok. Eu não tenho tido nenhuma outra sequela. Eu estou tomando os remédios, tudo, né? Que tem que tomar, vitamina, mas como eu perdi 20 quilos, né, de massa muscular, esse primeiro mês eu ganhei 8 quilos. Isso também ajuda a fortalecer para a gente poder ter equilíbrio, andar, etc., né? Mas eu estou fazendo fisioterapia. Agora mesmo eu acabei de fazer fono, então a minha voz está voltando, né? Acho que a primeira vez que eu mandei um áudio para a Rose, você viu que a voz estava bem diferente, né? Estava muito diferente. Estava bem diferente. Assim, uma experiência de quase morte, o que ela muda? No que ela muda, gente? Muda tudo. Você passa a valorizar sua família. Eu abracei minha família quando eu cheguei em casa, minha casa. Você começa a valorizar coisas que você não observava muito, porque no cotidiano a gente perde mesmo noções, referências. Como a vida é um sopro precioso, né? Como a gente deve a receber melhor as pessoas, a acolher melhor, a não levar mais em consideração certas coisas que às vezes para a gente se irrita com qualquer coisa, né? Não vale a pena. A vida é um sopro tão assim rápido que a gente precisa acolher mais, amar mais, né? Eu estou abraçando todo dia minha filha, ela não dorme sem eu dar um abraço nela, e eu agradeço a Deus, porque essa foi minha oração. Eu não posso deixar minha filhinha de 9 anos órfã, né, de pai, né? E todas as vezes eu abraço minha filhinha e agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu, porque realmente até eu conversei recentemente com alguns vereadores e eles falaram: a gente achou que ia perder o senhor, professor. Não tinha mais esperança. Então, muda muito, Zezé. A gente passa a valorizar a vida, as coisas tão pequenininhas. Às vezes, tomar um café com a esposa, né? Passa a ter muito valor. Falar com os amigos, né? Assim, enquanto... Bom, o senhor é um vereador, né? O senhor se inspirou de alguma forma, tem alguma coisa que o senhor pretende levar para a Câmara, inspirado por esse momento que o senhor viveu? Projeto, o que for? Então, eu não tenho ainda, não pensei ainda. Eu tenho ido na Câmara, Zé, porque depois eu fiquei 46 dias hospitalizado, e aí é natural que os suplentes acharam que poderiam... Então, era isso que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar para o senhor, porque a informação que a gente teve é que acho que 2 suplentes, ou um suplente, chegou foram 2, né? E pediram informações, eles chegaram a querer ocupar já, enquanto o senhor estava internado, o lugar na Câmara. O senhor pode contar essa história para a gente direito? E como que isso impactou o senhor? Então, depois, como eu fiquei 46 dias hospitalizado, então esses suplentes entenderam que poderiam assumir, né? Mas acontece que eu fiquei no mês de julho. Que é recesso. Quem são os suplentes que pediram, professor Alberto? Então, eu não quero citar o nome. Eu pego depois, pode deixar, eu pego depois. Eles forçaram a barra, ligaram no meu gabinete, ligaram para o presidente. E então, depois de 15 dias, ou seja, eu saí no dia 11, no dia 16 ou 17, não tenho certeza, eu fui para a Câmara e fiz um discurso, inclusive. Fiz um discurso, mas eu não estava com autorização médica. Eu fui para evitar especulações, porque, de fato, eu estava acompanhando as sessões, mas não tinha mais online, mas eu acompanho as sessões. Então, eu tenho ido nas sessões apenas para fazer a votação de projetos. Eu nem estou ficando no pequeno expediente, que quando os vereadores fazem os comentários, né, tanto nacionais como gerais, eu tenho chegado mais na hora mesmo de votação dos projetos. Mas eu não estou muito inteirado ainda, porque é uma coisa estranha, Zezé. Primeiro você nega,
Quando a minha esposa falou, você ficou 20 dias entubado, eu falei, 20 dias? Eu não acreditei. Eu falei, como assim 20 dias? Eu falei, ela disse, já faz 40 dias que você... Aquela época fazia 40 dias que eu estava no hospital. Eu falei, 40 dias? Faz um mês que eu estou aqui. Então você não consegue mensurar essa temporalidade. Eu achei... né? Você fala, mas como assim? Você não tem essa noção de tempo. E então eu fiquei muito desatualizado. Agora que eu estou nesse mês que eu fui vendo as mensagens que as pessoas me enviaram, então eu estou muito desatualizado ainda. Eu estou tentando acompanhar, ler as reportagens, tudo, acompanhando para entender novamente, porque um mês fora da realidade é muito diferente. Os contextos são muitos. Você tem que entender de novo toda essa realidade, não é? Agora, graças a Deus, eu não tive esquecimento, eu não tenho tido esse problema, e não tenho também sequelas, tipo assim, de dores, essas coisas, não tenho tido nada disso. Graças a Deus. Professor, voltando um pouquinho da história dos suplentes, eles pediram para ocupar o lugar do senhor enquanto o senhor estava internado. Esse movimento deles acabou chocando o senhor? Como que o senhor viu? Eu achei muito antiético, né? Porque não pode agir assim, né? Poderia haver mais elegância da parte. Afinal de contas, um partido subentende que a gente está junto, né? Eu achei uma deselegância ligarem no meu gabinete, falarem para mim, chegaram a dizer para minha chefe de gabinete, olha, pode ficar tranquila, nós vamos manter você, viu? Nossa! Uma conversa triste, assim. Isso, eu fico um pouco triste com isso, né? Eu falei, poxa, que falta de solidariedade, né? Afinal de contas, a gente não estava... Eu não imaginava isso. E outra, na Câmara Federal, são 120 dias que o deputado pode ficar. Então, a gente achou que isso... Mas o regulamento interno da Câmara de Campinas são 15 dias só. Então, também houve esse problema. Eu falei, mas na Assembleia, são 120 dias. Na Câmara, desculpa. Na Câmara dos Deputados são 120 dias, mas acontece que o nosso regulamento interno são 15 dias. O senhor acha que, diante dessa situação da Covid, vocês têm que repensar essa questão do regimento interno da Câmara? Porque é uma nova situação. Né? Claro, eu acho que é um caso muito atípico, muito diferente, e que nós, ou talvez não precisa o tempo, né, da Câmara, mas que tivesse pelo menos, não sei, talvez 1, 2 meses, porque graças a Deus eu estou bem, eu estou conseguindo andar, eu consigo ir na Câmara, eu não tenho falado, obviamente, né, mas se for possível eu falo também, eu consigo ter, então eu tive uma recuperação acima da média, mas eu não sei, é como a Zezé falou, a gente está conseguindo dominar paulatinamente esse vírus, mas infelizmente virão outros, né? Outras situações, né? E nós temos lá só 15 dias, eu acho muito, se eu dependesse desses 15 dias, eu tinha perdido mesmo o mandato, tão perdido, né? O meu mandato tinha sido interrompido, sendo que eu deixei o gabinete continua aberto o tempo todo. Eu estava lá hospitalizado, o gabinete ficou disponível, né? Vereador, assim, o que o senhor está fazendo de diferente hoje do que o senhor fez à época que o senhor contraiu a doença? O senhor está mais zeloso? Porque o senhor disse que o senhor era um cara zeloso, com máscara, com tudo, né? Assim, na verdade, às vezes ela está querendo perguntar se ficou neurótico. Porque eu acho que eu ficaria. Não, a gente fica preocupado com tudo, né? Por exemplo, eu não... vocês souberam que a ministra Damares foi me visitar. Isso porque ela esteve em um evento, então ela veio. Mas eu não estou recebendo visitas, eu tenho evitado qualquer tipo de evento. Eu tenho ido na Câmara, lá tem uma mesa, não sei se vocês viram, eles separaram uma mesinha para mim, deixaram eu bem no cantinho lá, isolado. E eu entro lá para o elevador, já saio. Então, todos os cuidados são tomados. De fato, a gente, ainda mais agora que eu estou com baixa imunidade, é uma preocupação maior ainda, né?
Eu Então, acho que a sua família deve estar cobrando isso também, né? Não, a gente usa máscara dentro de casa. Porque eu tô com a imunidade baixa, né? Então minha vai falar, vem de máscara, né? Então muda assim, a gente passa a tomar alguns cuidados que tem que ser tomados, né? Não tem como. A minha filha, qualquer espirro, qualquer coisa que ela fala, fica longe de mim, nem fica perto de mim. Tá todo mundo desse jeito, né? Mas, professora, olha, pra gente é uma alegria, viu? Conversar com o senhor, ter o senhor aqui de volta. É um prazer mesmo. Torcemos pela tua recuperação, oramos pela tua recuperação. E que o senhor possa fazer... Eu lembro, tem um filme, não sei se o senhor assistiu, Soldado Ryan. E tem uma frase que o capitão fala para ele, o resgate do Soldado Ryan, né? Ele diz assim, faça valer a pena, né? Que assim, olha, nós resgatamos você, todo mundo morreu, só você vai sobreviver, então pelo menos faça valer a pena, né? Eu imagino que o senhor já, como o senhor falou, já mudou muita coisa na tua vida, né? Dessa experiência pós-morte. Então, assim, que o senhor faça valer a pena essa oportunidade que o senhor está tendo novamente. Eu agradeço, viu, a todos que clamaram, né? Olha, teve gente, Rose, que fez votos, jejuns, todo dia um grupo de pessoas lá no hospital, as pessoas dobravam o joelho lá na guia, ali na rua, pessoas do Brasil inteiro, né? Clamaram por um milagre, porque realmente a minha situação, eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, mas graças a Deus, então eu quero sim fazer valer a pena. O vereador, acho que o Marcelo, no discurso dele, depois que eu falei, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, nós precisamos descobrir qual é o propósito agora, né? Porque tem um propósito, né? Todas essas coisas têm, e no momento a gente não consegue entender, mas mais para frente a gente vai compreender, né? Eu só quero ser um pai melhor, um professor melhor, um vereador melhor, um ser humano melhor, né? Depois de tudo que eu passei, eu acho que eu tive mais uma chance de estar com as pessoas, peregrinar nessa terra, e eu quero ser um ser humano melhor, né? Ok. Bom, nossa, foi muito bacana receber o senhor aqui. Eu acho que os ouvintes, telespectadores também queriam isso e pediam isso, para o senhor vir aqui. Obrigado. Mas, então, muito obrigada por ter vindo aqui falar conosco e que o senhor fique cada vez mais saudável, vereador. Obrigado, Zezé. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado, Rose. Obrigado pela Band, o espaço que vocês me dão de agradecer ao povo de Campinas. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigada, vereador. Um bom dia, vereador. Bom dia. Bom, pessoal, vamos agora para... É mais uma entrevista emocionante, né? Porque, gente do céu, eu fiz umas matérias dele que eu falei, minha nossa, sempre achei ele bonitão, sabe? Forte. Aí eu falei, caramba. Eu cheguei a mostrar, falei, gente, olha, essa é a pessoa que está com Covid, que está internada, assim, entubada, né? E todo mundo, meu Deus, mas ele é tão saudável. E como ele falou no intervalo, né, a gente nem foi ao vivo, ele falou pra gente que ele nunca teve nada de doença, que ele nunca tinha sido internado na vida dele. Foi a primeira experiência, né? Mas assim, ele tá com uma bengala, sabe, Zezé? Ele anda ainda com a bengala. Assim, como você falou, de um homem forte, quando ele fazia o discurso na Câmara, assim, sabe, bem positivo. Quando ele me mandou o áudio dele, quando ele saiu do hospital, ele me mandou um áudio. Eu fiquei assim, bem tocada, porque ele estava bem frágil, a voz dele, agora já está bem melhor, ele recuperou bastante, viu, Zezé? Eu acho que tem a ver muito também com essa coisa de você ter essa força de vontade de viver, né, de você ter os fisioterapeutas, a ajuda toda para poder... Mas que é um saco, né, porque você tem que fazer fisioterapia para poder voltar a andar, para poder voltar a falar. Voltar a ser o que você era. Não ganhar nada extra, você vai voltar a ser o que era. É igual quando a gente bate carro, que você tem que pagar o seguro, ainda tem que pagar um monte de coisa, e fala, puxa vida, eu vou gastar um dinheiro que eu para ter a mesma coisa, né? É exatamente isso, Zezé. Mas bom, gente, nós vamos para o intervalo e a gente volta já já. Bem?
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Para nós da Sanasa, a vida está sempre em primeiro lugar. Por isso, em tempos de pandemia, estamos agilizando os atendimentos online. Antes de ir até uma das 10 agências de atendimento, acesse o site sanasa.com.br/agendamento e agende o seu horário. Lembre-se, o agendamento é obrigatório e necessário para evitar aglomerações. Agendamento digital Sanasa. Toda hora é hora para combater a Covid-19. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Minuto do Patrimônio Cultural. Uma homenagem ao maestro Carlos Gomes. Em 1890, logo após a proclamação da República, Carlos Gomes estava sofrendo muito na Itália. Quase sem recursos financeiros, a família enfrentava um inverno rigoroso e um dos seus filhos pequenos estava muito doente. Na ocasião, chegou um inesperado aviso do depósito de 20 contos no Banco Ultramarino colocado ao seu dispor por ordem do governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Ao mesmo tempo, veio a encomenda urgente para o maestro compor o novo hino da República. Mas Carlos Gomes recusou a oferta, dizendo que seria uma tremenda ingratidão ao imperador Dom Pedro II, com quem tinha uma grande amizade. O gesto corajoso de Tonico foi, e ainda é, exemplo marcante de sua dignidade aos brasileiros. Minuto do Patrimônio Cultural. Realização Grupo Bandeirantes e Academia Campinense de Letras. O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. Tapetão, com boas condições, o motorista só perde tempo na Teodorico de Almeida Camargo. Buarque de Macedo, com boas condições até a Avenida Barão de Itapura. Carolina Florense, o motorista também não encontra dificuldades. O Agibank agora é Agi. Tudo o que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra sua conta. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E a empresa Whirlpool está agora oferecendo pagar aos trabalhadores $1.000 para serem vacinados contra a Covid-19. O novo incentivo à vacina ressalta como as corporações americanas estão tentando conquistar os trabalhadores que hesitam em vacinar. O bônus da vacina vem enquanto a administração Biden prepara uma regra de emergência que vai exigir que grandes empresas como a própria Whirlpool garantam que toda a sua força de trabalho seja vacinada ou sujeite o pessoal não vacinado a testes semanais. Funcionários do governo Biden disse que as empresas que não cumprirem podem enfrentar multas de até $14.000 por violação. A Whirlpool já estava oferecendo aos funcionários um incentivo menor da vacina, mas aumentou para $1.000 na semana passada.
E para fechar o nosso boletim de hoje, as pessoas que possuem os aspiradores de pó Roomba, aquele robozinho que limpa toda a sua casa sozinho, sabe que às vezes alguns acidentes podem acontecer, especialmente para aqueles que têm cachorros em casa. Imagine você saindo para o trabalho, ligando o robozinho para limpar a casa e não vê que o seu cachorro acabou de fazer um cocô bem na sala. Bom, já pode imaginar inclusive o estrago. O aspirador tem uma câmera para detectar obstáculos e algoritmos de reconhecimento de imagem, treinados no conjunto de dados da iRobot. Pode, inclusive, determinar se o obstáculo parece ser um cocô. Um aplicativo de smartphone, o que acompanha justamente para alertar o proprietário do aspirador, junto com uma imagem para ele saber onde o cocô está e assim poder limpá-lo depois. A inteligência artificial agora está sendo usada nestes aparelhos para ensinar o robô o que seria um obstáculo, sujeira e um cocô. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Pessoal, nós estamos de volta aí para o encerramento do nosso programa. Não agora. Ainda tem coisa para falar, mas é o último bloco. Vamos lá, Rose, fala dos ouvintes. Olha, a Noêmia, né, ela nos dá bom dia e ela disse que nesta semana o tomate na feira estava R$15. Ô, louco, né? Meu Deus. Gente do céu, mas isso tem a ver com o clima. Você lembra que teve um ano, eu não lembro que ano que foi, que a gente brincava, eu até tirei uma foto com tomate, eu sou rica, porque quem estava comendo tomate é quem era rico. E eu lembro que a gente estava brincando assim, gente, agora tomate, filé mignon da salada, né? Eu fico pensando... Tem restaurantes italianos, o quanto deve estar sofrendo, quanto reduziu a margem de ganho, porque não dá para você repassar esse custo todo no preço, porque ninguém está podendo assim. Então, Rose do céu, olha o Donizete de Sumaré, ele falou um negócio, como eu não vou muito em mercado, você também, não sei se você percebeu, mas que ele percebeu. Ele disse assim, Rose, Zezé e ouvintes, a situação do preço está tão absurda que os mercados estão anunciando os preços por 100 gramas e não por quilo. Então, por exemplo, abobrinha, 0,98 centavos. 100 gramas? 100 gramas. Aí ele comprou esse valor por 1 quilo. Porque você tinha lá, quando você vai no mercado, você tem a fichinha lá, né, a etiqueta, e preço por quilo, né? Só que agora não, agora é o contrário, é por 100 gramas. O filé, o jiló, 1,99, 100 gramas. O tomate, 0,89, porque na verdade é 8,90. Né? Que absurdo, que ridículo. Eu não notei isso. A vagem, 2,49 por 100 gramas. Então, você não percebeu, né? Agora, o Donizete percebeu. Porque aí o cliente acha que matéria bonita essa que dá para fazer, assim, para fazer de economia, e mostrando isso daí, que todo mundo tem que se virar, inclusive o supermercado, para poder lidar com esses preços que não cabem no bolso da grande maioria dos brasileiros, gente. Tem uns que podem, sim, e paga, pode subir o quanto quiser, mas tem uma faixa grande da população brasileira que... somos nós. O meu marido não comprou tomate, ele falou, não vou pagar R$10. Aí ele falou assim, Rose, eu vou lá no Ceasa, vou ver quanto tá o saco. Aí eu já aproveito, já compro o saco todo e já faço molho. Porque não dá, Zezé, não dá para comprar. Ele falou, me recuso, né? Zezé, querida, a Valquíria, graças a Deus que existe fisioterapeutas e são bons mesmo. Ajudam muito a voltar à vida normal.
E ela disse que ouviu bem atenta essa entrevista. Você sabe, Zezé, que a Covid... A Valquíria teve Covid? Não, né, Valquíria? Não, eu não sei. Eu tive a impressão, como ela falou que ainda bem que existe fisioterapeuta, eu falei, gente, então ela precisou. Então a impressão que eu tenho é que ela teve, mas eu tô achando que não lembro. Valquíria, nos avise, nos informe se você teve ou não Covid. Agora, Zezé, a Covid, ela trouxe de volta, ou pelo menos colocou em evidência, os fisioterapeutas. Porque os fisioterapeutas eram profissionais assim procurados para trabalhar principalmente nas UTIs dos hospitais, porque essa volta de ensinar de novo o paciente a respirar corretamente, de forma correta, ajudar a trabalhar a questão dos pulmões, esse profissional voltou com tudo por conta da Covid e estava até faltando, viu, no mercado de trabalho, viu, Zezé? Então, e eu acho, assim, que também acho que durante o tratamento, né, pós-tratamento e durante o tratamento eles são fundamentais. Esse negócio de ficar pronado, de não sei o quê. Sim, eles atuam junto. Para aprender a tirar aquele muco todo. Ai, gente do céu. Às vezes eu fico pensando, olhando assim, e até agora eu acho que foi um pesadelo muito ruim tudo isso. Eu tive um pesadelo que teve uma doença que era pandêmica, estava no mundo inteiro, e que ela matava uns, não matava outros, e que a gente não sabia por quê. Não é um roteiro de filme de terror? Zé, a Valquíria disse que ela não teve a COVID, viu? Não teve. Gente, aproveitando, eu não tenho mais ouvintes aqui, mas aproveitando, ontem eu fiz uma matéria, porque a taxa de ocupação ontem em Campinas chegou a 80%. Aí eu falei, né, porque aí a preocupação, a primeira pergunta de ocupação de leitos. Aí eu falei, meu Deus, será que o povo está ficando doente novamente? Né? Não é isso. É que a prefeitura, nas últimas semanas, ela fechou 228 leitos de UTI exclusivos para pacientes que tinham a doença, né? No auge da pandemia, a cidade tinha 450 leitos de alta complexidade distribuídos nas redes públicas e privadas. E nesse auge da pandemia, quando a prefeitura tinha 450 pessoas, nós chegamos a ter uma fila de 120 pessoas. Não sei se você se lembra, Zezé, pacientes aguardando na fila, né, para poder conseguir uma vaga. E isso, gente, não foi o ano passado, não, foi esse ano. Estou falando do auge desse ano. Então, Campinas chegou a ter 450 pessoas, 450 leitos, com a vacinação que começou em janeiro, Zezé, vacinação, final de janeiro. Final de janeiro, né? Nós, então, tivemos uma pressão menor nos leitos de UTI, e Campinas hoje está com apenas 222 leitos de UTI, sem nenhuma pessoa na fila de espera, e com 178 pessoas internadas, né? Hoje, por conta da Covid aqui em Campinas. Nos hospitais da prefeitura, Zezé, tem 13 leitos disponíveis. Nós temos hoje 74 leitos, nós chegamos a ter quase 200 só dos hospitais da prefeitura. Bom, vamos ver, aqui na Unicamp nós temos 45 leitos, né? Deles, 37 estão internados, então são 8 leitos livres. E na rede particular tem 103 leitos liberados aí reservados para pacientes com Covid. A prefeitura, ela começou a fazer, quando ela percebeu, Zezé, que já não estava tendo aquela pressão de pessoas doentes com a Covid, porque os secretários, todas as pessoas que nós entrevistamos aqui, o prefeito, o secretário de saúde, todos eles disseram que nós temos um problema seríssimo em Campinas. Desculpa, gente, não é Covid. Seríssimo em Campinas, que é a fila que se acumulou nesses últimos 1 ano e 9 meses de pessoas que estavam com cirurgias agendadas, outras que ficaram doentes e que não foram tratadas. Então, eles já estão revertendo esses leitos para poder atender essa fila de pacientes, Zezé, que é enorme, que inclusive a prefeitura não fala para a gente
quantas pessoas e quais são as enfermidades com maior número de pessoas esperando, mas disse que é um problema sério. E lá no Hospital Ouro Verde, a prefeitura já começou a colocar em funcionamento a ala de pós-Covid, que está chamando ala dos sequelados. É ruim nesse nome, né? Mas é horrível, mas é porque são as pessoas que tiveram sequelas, né? E por conta da Covid, e estão sendo tratadas lá no Hospital Ouro Verde, Zezé. Mas, assim, Olha, é muito louco, né? Que bom, essa é uma boa notícia. Assim, o que eu imagino, Rose, é que essa fila seja formada muita cirurgia ortopédica, isso que, gente, cada vez mais eu vejo pessoas tendo problemas ortopédicos. Olha que coisa. Eu acho que quando eu via assim a minha avó idosa, né, aquela geração, não via gente com tanto problema, Rose. Mas agora, o que eu vejo de pessoas com questões ortopédicas, precisando de prótese, porque gastou o joelho, gastou a cabeça do fêmur, problema na coluna. Então, eu acho que isso daí deve ser um negócio assim que é uma demanda alta. Mas a gente sabe também que há problema, inclusive, de gente com câncer, viu, Rose? Mas o câncer, eles não tinham parado de atender. Pelo menos a promessa, pelo menos a fala do secretário, é que o atendimento oncológico, ele foi priorizado. Só que a gente sabe que essa priorização é assim, é priorizado de acordo com aquela oferta que você tem, né? É aquele negócio, Rose, exatamente isso que eu ia falar para você. Uma coisa é o que as autoridades dizem para a gente. A outra coisa é quando você encontra a pessoa que precisa de tratamento, né? E eu me sinto, assim, muito deparada com isso, com essa história de gente que, para mim, o sistema estava acolhendo, mas estão desesperados aí porque estão sozinhos na vida, sabe? Gente que precisa de tratamento, gente que precisa de cirurgia, e câncer está entre essas doenças, sabe? É chocante. E aí, o que me vem à cabeça, o que me dói, é que é um negócio que você não tem nem como ajudar, Rô. E eu não consigo, por exemplo, ligar para alguém. Eu não consigo, porque eu acho que se eu fizer isso por alguém, eu vou estar pegando o lugar de outro alguém, entendeu? Aí, o que adianta? O que adianta? Né? Mas o serviço público ele tem de melhorar e ele tem de acolher, porque tem muita gente aí desesperada que não tem para onde correr. Aliás, falando nisso hoje vai ter um julgamento importante lá, falando em saúde, vai ter um julgamento importante lá no STJ. Em relação aos planos de saúde, tá? A ANS, ela diz quais são os procedimentos que tem de haver aí para quem é segurado, para quem tem o seu plano. Só que não está claro, segundo as seguradoras, né, as detentoras desses planos, se aquilo ali, se aqueles procedimentos são exemplos de procedimentos, o que a ANS faz é dar exemplo de procedimentos quando ela faz aquilo, ou se ela é taxativa, quer dizer, é aquele procedimento. Se for exemplo, aí quer dizer que dá para ser oferecido, você pode cobrar enquanto cliente aqueles procedimentos parecidos com aqueles listados. Agora, se for taxativo, isso restringe para caramba, porque aí as operadoras vão começar a entender que são só aqueles procedimentos, tá? Então, que nada que derive daquilo vai ser coberto. E hoje o STJ vai estar analisando isso daí. Vamos esperar, porque, gente... Olha, Zezé, tomara que não uma seja. Grana enorme... Tomara que não seja taxativo, né? Porque já hoje, para a gente poder conseguir
um exame, para poder conseguir autorização, Zezé, já é uma luta, viu? Eu precisei fazer um tratamento quando eu estava com anemia forte, Zezé. Eu tive que esperar 2 semanas para poder liberar o meu tratamento, autenticá-la no plano de saúde. Tive que mandar todos os exames, todas as guias. Aí tive que esperar, eu tive que comprovar que realmente eu estava doente, que não era assim uma coisa exagerada por parte do médico, sabe? Então, assim, é muito complicado. E a gente está pagando, só que quando você vai precisar, para poder marcar um médico, ok, você consegue, você tem que esperar lá o tempo que o médico, por exemplo, um problema, Zezé, que as pessoas estão enfrentando com essa coisa da Covid, é médico psiquiatra. Sabia que você conseguiu uma consulta para médico psiquiatra está demorando de 3 a 4 meses em plano de saúde? Você não acha. Porque está tendo as pessoas, as notícias que a gente lê, né, em relação às condições psicológicas da população de uma maneira geral, do mundo, gente. É que a Covid desequilibrou todo mundo, né, Rose? Aumentou pra caramba a venda de ansiolítico, de antidepressivo, de remédio para dormir. Foram segmentos aí da farmacologia que explodiram. Porque, de uma maneira geral, assim, houve uma pirada, né? Todo mundo deu uma... então, eu imagino. Porque eu cheguei a falar para você que alguém aqui, alguma entrevista que a gente fez, eu e o Marcão, coletiva, o profissional havia dito que psicólogo não estava tendo mais horário para atender as pessoas, de tanta demanda. Então, imagina o psiquiatra, porque o psicólogo não pode receitar, só o psiquiatra, né? Então, bom, mudando um pouquinho de assunto, saindo dos nossos planos de saúde, vamos agora para fake news. Gente, seguinte, aquela medida provisória que o Bolsonaro editou no dia 6 de setembro, que ele impunha condições assim, para as redes sociais poderem tirar postagens, né, colocações que não estivessem adequadas às regras da rede, né, da rede social, aquela MP dançou, gente. A gente já havia dito isso, era um negócio muito controverso, né, porque a gente tem o Marco Civil da Internet recém-aprovado, que trata, inclusive, desse tipo de coisa, e que entrega nas mãos das redes sociais o direito de exibir postagens ou retirar postagens de acordo com as próprias regras. E essa MP, ela simplesmente ignorava o marco e falava, olha, ainda que você considere que isso daqui é uma fake news, que isso daqui é ofensivo, não está dentro, né, das suas regras, você não pode tirar. E aí, ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acabou retirando, entregando, mandando de volta essa medida provisória para o Bolsonaro. Isso daí coincidiu porque uma ação que foi impetrada no Supremo, acho que pelo PSB, caiu na mão da ministra Rosa Weber, ontem também ela decidiu que suspender a medida provisória, depois de ouvir a Procuradoria-Geral da República, que também apoiou recomendou que a MP fosse suspensa, porque medida provisória, de uma maneira geral, assim, o principal argumento é que medida provisória é para coisa urgente, né? Tem regras muito específicas para você produzir uma medida provisória, e essa medida provisória não se encaixava em nenhuma das regras definidas constitucionalmente para constar, para ser alterada com uma medida provisória. Pronto, pôs fim no enrosco, né? Pois é, mas eu acho que o presidente do Senado, Zezé, tentou fazer ali uma leitura técnica, né, para poder justificar,
Mas foi uma decisão política, né, Zezé, dele, né? Não tem como ele desvincular, mesmo que ele não tenha feito nenhum comentário técnico, político, só fez a leitura do texto da advocacia lá do Senado. Foi uma decisão política e uma decisão acertada, inclusive, né? Porque todo mundo estava criticando essa MP. Uma baita insegurança, né? Insegurança. Então foi uma medida super acertada e que deve ter irritado o presidente, porque isso era uma coisa que o Bolsonaro estava defendendo, é uma coisa que preocupa muito o Bolsonaro. E ontem mesmo, no discurso dele, ele falou que quem que não conta umas mentirinhas? Zezé, eu não consigo entender um presidente falando um negócio desse, cara. Eu fico, gente, não é possível. Ele acha que isso é ser autêntico, Rose. Nossa, não consigo. Não aceito, mas começa a entender um pouco de como pensa, sabe? Assim, porque eu quero muito entender, muito mesmo. Por isso que eu gostei ontem da entrevista com o Nelson Oster, sabe? A gente poder, né? Amanhã quem vai estar conosco é o Marcelo Silva também, que é outro vereador, né, que tem essa falta de direita também. E na segunda-feira o Major Jaime, porque o Major Jaime tem uma representação militar, né? Ele é militar, da reserva, então a gente tem aí, atendendo os nossos ouvintes, né? Que são... Fica todo mundo feliz, hein, povo? Porque olha só, a gente está sendo bem abrangente aqui. Rose, vamos embora, que está na hora do esporte. E amanhã, 10 horas, estaremos de volta. Beijo, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Derby Campineiro 201 no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Guarani. Dia 17 de setembro às 21h30 pelo Campeonato Brasileiro. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande clássico. Derby é aqui na Rádio